Existe uma abertura com as pretas que funciona contra quase qualquer lance, e é surpreendentemente simples de aprender. Foi usada por lendas como Fischer e Kasparov, mas também funciona no nível iniciante perfeitamente. Ela te permite atacar cedo, manter solidez e se adaptar com facilidade. Essa abertura é a Índia do Rei, e hoje eu vou colocar ela à prova em um desafio direto. Vou jogar só essa abertura até perder. Se eu vencer 5 partidas seguidas, desafio cumprido. Mas se eu perder uma, o vídeo termina na hora. E no final eu tenho um presente para quem gostar dessa abertura, para que você consiga sair jogando ela do zero com um tutorial mais completo do YouTube. Bom, estamos de pretas e como é planejado, eu vou tentar jogar a Índia do Rei contra tudo que meu oponente for fazer. Vim aqui na edição enquanto meu oponente pensa no lance dele para explicar para quem é novo no canal o que está acontecendo aqui nesse vídeo. Nesse vídeo eu tô jogando na minha conta de speedrun, que é uma que eu tô tentando chegar do 0 aos 1800 jogando qualquer abertura. Então segue com o vídeo. Rock, e aqui eu já completei praticamente a estrutura da Índia do Rei. Eu posso seguir com D6 e E5, mas como ele não ocupou o centro, eu vou jogar com D5, eu vou ganhar espaço aqui no centro. Já posso ameaçar um bispo G4, por exemplo. É que eu não quero trocar esse bispo aqui porque ele está travado pelo próprio peão, então ele está meio ruim. Eu quero manter meu bispo, ao invés de trocar por esse bispo ruim aqui. Bom, eu vou seguir com um C5, dou mais uma dominada no centro. O próximo lance eu vou tentar trazer o cavalo. Ele atacou o centro, não vejo problema nenhum nisso. É que eu vou só trazer meu cavalo para o jogo mesmo. Lembrando, eu posso fazer esse lance ganhando um tempo em cima da dama. Só que se eu for fazer esse lance ganhando um tempo em cima da dama, o que acontece? Depois vai ficar com essa possível troca de bispos e eu não quero trocar. Bom, ele jogou com H4. Se ele quiser jogar com H5, aí sim eu posso pensar nesse lance depois tomar aqui. Apesar de que na final eu tomaria de cavalo, ele poderia pensar em dobrar a estrutura de peões. E bom, vamos ver o que eu posso fazer. Ele jogou com esse. Qual que pode ser meu plano nessa posição? Bom, ele está mal desenvolvido, então eu tenho que abrir a posição. Mas como que eu abro exatamente? Se eu trocar aqui, ele pode, por exemplo, tomar de peão e tá tudo certo. Não muda nada para ele. Só que aqui eu liberaria esse bispo para ele. E eu não quero liberar esse bispo nem ajudar ele no desenvolvimento. Então o que eu posso fazer? Eu já posso pensar nesse lance aqui, por exemplo. Atacando a dama. Pode ser já uma ameaça que eu posso criar na posição dele. Um lance direto. Que eu já ataco a dama dele. Tirou pra cá, só que aqui eu tava de olho nesse lance, só que eu não tinha visto esse. E bom, aqui queria de certa forma uma ameaça no meu cavalo, mas é tranquilo. Ou eu tiro esse cavalo daqui, ou eu tiro esse cavalo aqui, ó, e defendo esse daqui também. Também posso trazer uma defesa com a dama. Qualquer um desses casos parece bem interessante pra mim. Eu tava pensando em colocar meu cavalo nessa casa, que ele vai estar bem defendido. Se o cara quiser tomar de bispo, aí eu posso simplesmente tomar de volta de bispo, desenvolvendo uma peça. Eu ganho tempo, por mais que ele perca esse bispo ruim, eu começo a desenvolver melhor minhas peças. Acho que esse pode ser um plano interessante. O cara pode pensar em jogar assim, só que esse não me parece nem um pouquinho bom, porque apesar do meu cavalo não poder voltar, ele pode infiltrar aqui, ameaçando o duplo, por exemplo, e isso daqui já me parece meio ruinzinho para o meu oponente. Ele travou completamente esse bispo aqui também. Esse bispo aqui é muito ruim, agora eu já posso ameaçar esse lance, que daria um duplo. E bom, eu me sinto já meio confortável de jogar essa posição. Claro que ele pode tentar alguma coisa em cima desse cavalo, né? Porque esse cavalo tá solto, mas eventualmente eu posso só apoiar ele. Bom, ele tirou a torre, saiu do duplo, então se eu quiser dar um duplo aqui, ele vai tirar o rei atacando meu cavalo e meu cavalo vai ficar praticamente preso. É que aí eu posso voltar, dar mais um cheque e ficar dando essa sequência de cheque, né? Então se eu der um cheque é melhor que ele saia para algum outro canto se ele não quiser empatar. Mas o meu objetivo não é empatar a partida, então eu não vou para esse tipo de sequência. Acho que primeiro um cavalo aqui atacando essa dama pode ser interessante. Já cria uma ameaça direta. Abre esse bispo também. Vamos ver o que ele vai fazer. Se ele tirar a dama pra cá, eu posso de novo pensar em dar um cheque. É que aí se ele atacar meu cavalo, eu não posso voltar. Então aí já fica numa posição um pouquinho mais complicada. Então acho que eu vou só apoiar esse cavalo mesmo com o meu peão. E ver o que ele faz. Se ele tirar esse cavalo pra cá, por exemplo, atacando esse peão e abrindo um ataque descoberto nesse cavalo. Bom, não foi exatamente o que ele fez. Ele tirou pra cá. Aqui eu posso simplesmente tomar e tá tudo certo. Ele vai ter que tomar. E agora eu já posso pensar em avançar esse peão também. Porque aí eu atacaria esse bispo, ele teria que tirar o bispo e ele ficaria numa posição meio difícil de jogar, aparentemente. Poderia pensar nesse, se ele tomasse esse peão aqui, eu poderia pensar em atacar essa dama, depois tomar esse peão aqui. Não sei, a posição parece bem interessante pra mim.
Esse lance aqui já é interessante. Bom, o meu peão aqui tá bem defendido, né? Eu também posso pensar em jogar assim, pressionando esse peão, atacando esse daqui. Já me parece outra ideia muito boa e acho que é essa daqui que eu vou fazer mesmo. Aqui eu já ataco duas vezes esse peão, já pressiono esse peão aqui também. E meu oponente está muito limitado, esse bispo aqui não está jogando, esse cavalo também não, o rei está no centro. E aqui eu já posso tomar esse peão atacando a torre. Lembrando que se a torre sair, também pode estar caindo esse peão aqui. Eu posso tomar esse peão aqui, posso, vou tomar. Não vou enrolar muito não. E por mais que eu ainda não tenha desenvolvido esse bispo, ele tá até que bem nessa casa, não tá faltando muita coisa não. E vamos ver, ele jogou com esse. Esse lance aqui abriu um ataque no meu cavalo. É isso que ele tá fazendo. Vamos ver se eu tenho alguma coisa interessante nessa posição. Eu posso pensar em tomar esse peão, apoiado pelo meu bispo, atacando esse bispo. E eu acho que isso daqui é interessante o suficiente. Eu já crio uma ameaça muito forte em cima desse bispo aqui. Tá, ele tirou o bispo pra cá. O que eu não vejo problema. Eu posso pensar nessa ideia aqui. Me parece bem interessante. Porque aí eu posso estar ameaçando tomar aqui com cheque e depois tomar a dama. E se ele tomar aqui meu bispo, eu tomo a torre com cheque primeiro e depois ele captura. Acho que essa ideia aqui é bem interessante. Se ele tentar tomar esse meu cavalo, eu vou tomar aqui com cheque. Ele vai ser obrigado a tomar de bispo. Eu vou tomar a dama com cheque e depois tomar aqui de volta e ficar numa posição vitoriosa. Então esse lance aqui me parece bem interessante. Já crio uma cravada e tem uma ameaça direta. Se quiser tomar, também vai cair a torre. E bom, aqui meu plano é fazer esse daqui, dando cheque. A hora que ele tomar, eu vou tomar essa dama. E na sequência tomar esse bispo aqui e ficar nessa posição com material a mais. Aqui eu parei para contar o material e vi que já estava com bastante material de vantagem. Então segui a partida apenas simplificando e trocando peças. Então eu tô com uma vantagem de 3 peões e uma torre por um cavalo. Isso daqui já é uma boa vantagem material. Após alguns lances, eu finalmente consegui chegar numa posição em que eu trocaria as torres e ficaria numa posição bem mais tranquila de jogar. É melhor pra mim. Bom, eu vou tentar trocar essa torre. Quanto mais eu trocar material, melhor, porque eu tô com bastante material a mais. E no final das trocas eu vou terminar com uma posição ganha, né? Se trocar tudo, porque eu tenho mais peça. E com mais alguns lances eu terminei nessa posição aqui. E aqui eu já me sinto bastante ganho na posição, porque agora eu ataco esse bispo, que é o bispo que defende essa casa de promover. Ele voltou o cavalo, eu posso tomar, e na sequência eu volto a atacar esse bispo e tá tudo certo. E para o vídeo não ficar gigantesco, eu vou passar rápido esses lances de eu converter nesse final ganho em uma vitória. Ainda não, ainda tem essa casa, mas aí vai ter checkmate ou aqui, que eu acho mais bonito. E é isso, ganhamos a partida. Muita gente não sabe, mas eu criei esse canal para registrar meus próprios estudos de xadrez. No começo, a ideia era simples, estudar, documentar e compartilhar. Mas com o tempo, percebi que esse tipo de vídeo mais cru, mais real, não chamava tanta atenção. Então comecei a testar formatos, entender o que realmente funciona no YouTube e acabei mudando o conteúdo. Só que, nesse processo, também fui deixando o xadrez de lado. Estudei menos, joguei pouco, perdi o ritmo. Foi aí que surgiu a ideia da área de membros, um espaço exclusivo onde eu posso voltar às origens, compartilhando meus treinos reais, meu rate atual, as partidas que estou jogando, minha rotina de estudo com pouco tempo e até os bastidores da criação dos vídeos aqui do canal. Além disso, é uma forma direta de me apoiar e me ajudar a produzir mais conteúdo para todo mundo. Então, se você curte o canal e quer acompanhar de perto essa minha jornada no xadrez, é só clicar no botão Seja Membro. De pretas, agora vamos seguir com a Índia do Rei. O cara começou com o peão dama, o que é melhor ainda, fica mais fácil de jogar a Índia do Rei. E a gente vai jogar contra o sistema Londo. O que é suave de jogar, não é tão difícil, porque eu vou jogar com D6 e esse peão em D6 vai limitar bastante o bispo. Mas antes, eu vou seguir com o meu desenvolvimento. E isso daqui não é tão bom na Índia do Rei, contra a Índia do Rei, porque ele tá batendo aqui num peão e tá. Ele tá jogando de uma forma um pouco diferente, ele vai tentar me atacar. O que eu posso fazer? Eu posso seguir jogando normalmente? Eu até posso. Mas eu prefiro evitar esse ataque primeiro, para eu não sofrer muitas complicações. E vamos ver como que ele segue desenvolvendo nessa posição. Depois eu vou jogar com D6. Talvez eu jogue um pouco diferente, dependendo do que ele faça. Se ele me der muito espaço, é capaz de eu pensar em fazer um D5. Mas eu acredito que D6 seja bom sim, porque eventualmente eu vou jogar um E5 na cara desse bispo. E D6 também bloqueia bastante esse bispo. Tá, ele quer me atacar. Só que se eu fizer esse ou D5, ele não vai poder me atacar, senão eu tomo, ele toma, eu tomo de cavalo, tá tudo certo. E eu acredito que D5 seja o melhor mesmo, porque apesar de D6 bloquear esse bispo, ele tá me dando muito espaço e eu tenho que aproveitar esse espaço. Eu não preciso sempre jogar com D6 e sim. Só que, como na última partida eu joguei com D5, eu tô pensando em agora jogar com D6 para jogar
com uma estrutura um pouquinho mais típica, mas não. Eu vou jogar de acordo com os princípios, o cara me deu espaço, eu vou dominar esse centro. Aqui não tem como ele me seguir atacando, que é o que ele quer fazer, e eu tô evitando isso. E tá tudo certo. Aqui eu vou seguir com C5, desafiando aqui o centro, depois um cavalo C6 e seguir desenvolvendo normalmente. Apesar de não ser uma estrutura tão típica da Índia do Rei, ainda assim veio da Índia do Rei essa estrutura. Ele jogou com C3, dando uma defendida no centro dele, e vamos ver. Aqui eu posso pensar nesse. Se ele vier com a dama, eu posso tomar. Na sequência, tomar aqui no centro, desenvolver. Pode ser interessante. Porque o que eu tava pensando? Se eu jogar cavalo C6, ele vai tomar esse peão. E aí vai ser difícil recuperar esse peão. Vai ser bem difícil. Então, acho que dama B6 realmente é interessante. Ataca esse peão aqui, protege esse peão aqui. Se ele quiser vir aqui, eu troco as damas, deixo ele com o peão dobrado, troco aqui no centro e desenvolvo minhas peças. Bom, exatamente como eu tinha visto. Aqui eu vou trocar aqui no centro. Se ele tomar com esse peão é até pior. Por isso que ele tomou com esse, porque esse daqui deixaria esses peões isolados também. Já são dobrados, o que é ruim para ele, mas ficar isolado ficaria pior. E vamos ver, eu acho que eu vou só desenvolver meu cavalo mesmo. Ele pode pensar em ideias como essa, por exemplo, o que incomoda, de certa forma. Mas eu não tenho muito o que fazer contra esse lance, porque se eu quiser jogar esse, ele vai atacar da mesma forma. Eu não vou poder tomar porque vai cair minha torre. Então eu não tenho muito o que fazer, mas eu posso seguir desenvolvendo, que é o que eu tenho na posição. Eu acredito que esse lance seja muito bom para ele, porque esse ataque depois vai dar uma bela incomodada na minha posição. Mas ele pode jogar de outra forma também. Ele não precisa mais fazer o rock, não tem mais damas no tabuleiro, eu acredito que o rei no centro não seja tão perigoso. Ele tem essa coluna que ele pode tentar aproveitar, e eu tô vendo mais recursos para ele nessa posição do que para mim, o que é de certa forma um pouco preocupante. Mas eu vou seguir desenvolvendo normalmente, eu acredito. Só tirar meu bispo, acho que para cá. Aqui eu ganho um bom espaço aqui no centro. Se ele quiser atacar, eu vou ter que tirar meu cavalo. Tá, ele jogou assim. Agora eu posso jogar esse, o que é um alívio, só que ainda assim ele se livraria do peão dobrado dele. Mas mesmo assim, eu ganharia essa coluna em troca. E eu acho que é uma troca até que interessante, apesar de que eu terminaria com o peão isolado, então não é tão interessante essa troca aqui não. Vamos ver o que eu posso fazer na posição então. Eu pensei nesse, porque aí eu já começo a preparar eventualmente um E5 e é exatamente isso que eu vou fazer, depois vir com a torre e jogar com o E5. Por mais que eu possa terminar a linha com um peão isolado, isso daqui vai me dar bastante atividade para as minhas peças. Tá, ele atacou meu cavalo, aqui eu tenho que tirar, não tem muita opção. Vamos ver como que ele segue. Aqui o meu plano pode ser eventualmente jogar assim. É que agora ele também tirou minha ideia de E5, por isso provavelmente que ele fez o lance. Mas vamos seguindo, não tem muito problema não. Tá, esse lance eu não vejo. Quer dizer, aqui ele vai conquistar uma coisa ou não? Acho que não. Eu posso jogar assim, porque se eu tomar, vai cair minha torre. Se eu tirar meu cavalo defendendo, ele toma, eu tomo, depois ele troca e eu vou ficar com esse peão aqui isolado. E ele vai ter se livrado da debilidade. Então o melhor, na minha opinião, é jogar com esse. Ele pode pensar nesse lance aqui, porque o peão tá cravado, mas aí é só eu tirar o cavalo, esse bispo vai estar sob ataque e eu mantenho essa fraqueza para ele na posição, porque ele continua com os peões dobrados e eu não fico com o meu peão isolado. Vamos seguir jogando, agora eu quero ativar esse cavalo, fica simples, eu posso voltar com ele para cá e depois querer jogar com E5 para ativar minhas peças. É um plano. Eu também posso pensar em atacar aqui esse bispo, mas seria só um ataque vazio e eu não acredito que isso daqui vai me dar muito resultado. Então eu vou voltar com o meu cavalo mesmo. Ele pode pensar nessa ideia aqui de novo, até que interessante para ele. Só que se ele pensar nessa ideia aqui de novo eu vou tirar e... Bom, quer dizer, essa ideia aqui é bem interessante para ele. Eu não posso simplesmente tirar, senão ele toma, ganha um peão, e se eu tomar, ele se livra do peão dobrado e eu fico com o peão isolado aqui. Então essa ideia aqui é muito interessante para ele se não fosse por esse peão aqui caindo. Então, para ele fazer essa ideia, ele tem que lidar com o problema do peão aqui caindo. Ele pode pensar em trocar para fazer exatamente essa ideia. Só que aqui meu plano vai ser tomar de peão. Por quê? Porque eu tomo de peão, ataco esse cavalo e depois eu jogo com E5. Apesar de, se eu tomar de peão, ele pode cobrir essa casa. Então eu vou tomar de bispo mesmo. Não tem muito o que fazer e aqui ele provavelmente vai seguir com o plano dele. O que me deixa numa posição meio complicada, né? Porque ele aparentemente vai conseguir se livrar da fraqueza dele e vai criar uma fraqueza na minha estrutura. Então se ele jogar com esse, eu posso pensar em tomar. Bom, não sei. Eu tenho que jogar de alguma forma mais ativa porque ele tá fazendo muitos planos dele e eu tô muito tentando só evitar o que ele tá tentando. Vou jogar acho que com torre E8, E5 mesmo. Ou toma esse cavalo. É que se eu tomar esse cavalo e querer jogar com E5, eventualmente vai cair esse peão. Acho que esse E5 já é uma boa ideia por si só. Se eu jogar com esse e ele quiser vir pra cá, eu posso tomar. Se ele tomar de bispo, eu tomo. Aí ele tomaria de peão. E então ele ficaria com mais um peão dobrado aqui. Eu poderia voltar com o bispo, tentar fechar, sei lá.
Esse lance de cavalo vindo pra cá realmente me dá uma incomodada. Então se eu jogar com torre, ele vir aqui com o cavalo, eu posso tomar, ele toma e na sequência eu posso jogar com F6 e E5. Acho que pode ser um pouquinho mais interessante. Não sei exatamente. Bom, vai ser o que eu vou tentar, apesar desse lance incomodar um pouco. Vou jogar com E5, eu não posso perder tempo aqui. Já ataco aqui o centro. Tem 3 defesas e 3 ataques. Espera aí, eu acredito que eu tenho pendurado um peão, não? Se ele tomasse, eu tomaria. Não pendurei um peão, não. Tá certo. Bom, ele tirou o bispo do ataque. É que eu posso pensar em tomar mesmo. Porque se ele tomar, eu tomo. Se ele tomar de peão, aí eu fixei as debilidades dele. Pera aí. Se eu tomar esse cavalo primeiro, ele toma. Aí eu tomo aqui, atacando o bispo. Ele toma. Eu tomo aqui com o meu cavalo. Ele não pode tomar aqui. Se não dou um duplo, ele teria que tomar de bispo. Eu tomaria. E aí sim ele poderia tomar aqui. Só que na real ele não poderia tomar aqui porque eu estaria atacando essa torre. Então ele teria que tirar a torre. E a hora que ele tirasse a torre, eu poderia tomar aqui. E tá, isso daqui eu acho que eu ganho um peão nessa linha aqui de bispo por cavalo. Mas será que um peão é o suficiente? Talvez eu tomar aqui seja mais interessante, porque ele toma de cavalo, eu tomo, ele toma de bispo, eu tomo, ele toma de peão, e ele fica com essa debilidade cravada. Só que ele também consegue muito fácil se livrar dessa debilidade, então acho que essa linha aqui de ganhar um peão seja melhor. Vou tomar esse peão aqui, ele não pode tomar aqui, senão eu tomo o bispo dele. Se ele tomar, eu vou tomar aqui de cavalo, ele não vai poder tomar aqui, senão eu dou um duplo. Tá, pera aí. Tomou de bispo. De novo, é a mesma linha. Eu posso tomar aqui de cavalo. Troco as torres. Se tomar aqui, eu vou tomar aqui de bispo e depois tomar aqui. Efetuando meu lucro material na posição. Tá, ele pendurou a torre dele. Depois disso, com mais 2 lances, ele abandonou. Eu vou atacar esse bispo, atacar aqui. Se ele quiser tomar aqui, eu tomo aqui atacando o bispo, atacando esse peão. E ele abandonou. De pretas, vamos jogar com a Índia do Rei independente do que o meu oponente for fazer. Começou com o peão dama, é mais fácil de fazer a Índia do Rei contra o peão dama. C4, G6, e aqui eu acredito que vai ser uma boa demonstração da Índia do Rei na prática. Se ele jogar com E4, eu vou jogar com D6, já evitando esse possível avanço. Na sequência fazer o roque, e vamos ver como que ele vai jogar contra a Índia do Rei. Bispo E2, vou fazer meu roque. Cavalo F3 provavelmente é o que ele vai fazer, ou F4. Cavalo F3, e aqui eu posso fazer sim. Bom, se você não está entendendo direito como que funciona a Índia do Rei, eu tenho um vídeo no canal em que eu ensino certinho ela. E, bom, se você quiser ver, depois você dá uma passada lá. E o que que acontece? Aqui, aparentemente, ele tá ganhando um peão. Mas, vamos ver como que a partida segue, se ele tomar esse peão. Não tomou. Mas se ele tomasse esse peão, o que que eu teria? Eu poderia ter esse ataque aqui descoberto. Eu tomaria esse peão aqui. E se ele tomasse, eu tomaria o cavalo dele. Tem umas linhas um pouco mais complexas, que se ele toma aqui, eu tomo esse peão. Ele pode pensar em sacrificar o cavalo aqui e segue com umas linhas mais complexas. Mas, em resumo, ele não ganha um peão em nenhuma variante nessa posição. Ele seguiu tirando a dama, uma linha até que interessante. Aqui eu tenho que pensar, né, exatamente no que eu vou fazer. Acho que eu vou jogar com C6 para limitar essa ideia aqui do cavalo dele entrando. Acho que é uma boa. Ele até pode pensar em tomar aqui, mas de novo eu tenho o mesmo plano de tomar aqui. E é isso, acho que eu vou jogar com C6. Não vou deixar ele entrar com esse cavalo em nenhuma dessas casas que seriam interessantes para ele. Ele não pode ganhar um peão aqui. Na real ele pode tentar, mas ele não vai ganhar um peão. E vamos seguir jogando isso daqui. Esse, beleza, é um lance que dá pra, que eu também tinha pensado que ele ia fazer, dá pra considerar, mas aqui eu vou só atacar, ele tira, eu posso atacar de novo, só que aí ele viria pra cá e pressionaria muito esse peão, não é exatamente o que eu quero. Vamos ver o que eu posso fazer aqui, ele talvez já realmente esteja ameaçando tomar esse peão, então eu posso pensar em jogar com dama aqui. Defendendo esse peão, se ele quiser atacar, eu tiro o cavalo, atacando esse bispo, defendendo esse peão, e é isso. É assim que eu vou jogar. Aqui eu defendo esse peão aqui, se ele quiser atacar com o bispo eu venho pra cá. Libera esse bispo, porque antes eu não podia soltar esse bispo, senão se eu solto esse bispo ia cair esse peão aqui. Então eu não podia soltar esse bispo de qualquer forma, porque ia cair esse peão. Mas agora que minha dama está aqui, eu posso soltar esse bispo, porque a dama defende esse peão. Isso que é interessante do lance que eu fiz. Uma das coisas que é interessante, né? E vamos ver o que eu posso fazer. Eu já penso nesse, na sequência cavalo, já me parece bem interessante na posição, mas eu acho que eu vou fazer esse daqui primeiro, sem problema. Acho que esse daqui primeiro é bom. Já começa a ameaçar vir aqui com o cavalo, pressionar aqui e me parece bem interessante. Esse eu já acho que é interessante aqui pra mim. Ataco, pressiono aqui. Acho que é capaz dele tentar esse lance aqui, dando uma cravada no cavalo. Bom, não foi o que ele fez, ele preferiu dar uma protegida nesse peão, o que tá tudo certo também. E vamos ver como que eu posso seguir. Acho que eu vou seguir com G5 e cavalo mesmo. Acho que é uma linha bem interessante pra mim. G5, ataco, na sequência eu tiro meu cavalo, ameaçando esse bispo ou entrar aqui. E tá, ele quis sacrificar, o que eu já não acho que seja tão bom pra ele não. Porque beleza, ele tem uma cravada aqui, mas eu
primeiro que eu posso sair dessa cravada, e segundo que ele não tem nenhum ataque direto no meu rei. Ele pode ter um ataque daqui a pouco, mas exatamente agora ele não tem nenhum ataque. Porque eu posso fazer esse também. Esse daqui me parece interessante. Esse ele vai ter que tirar o bispo do ataque, se ele quiser manter a cravada, eu venho pra cá, ataco de novo eventualmente. E isso daqui já me parece muito bom pra mim. Ignore o cachorro latino se estiver aparecendo no vídeo. Bom, ele tirou pra cá, que eu jogo esse, já ameaço esse. Trazer o cavalo pra defesa, né, porque ele abriu meu rei, então eu tenho que trazer as peças pra proteger meu rei. Depois que eu trazer meu cavalo pra cá, atacando esse bispo, eu posso pensar em tirar minha dama da cravada, ou tirar esse bispo daqui, atacando esse peão também, me parece bem interessante. Acho que é o que eu vou fazer. Ataca esse peão. Se ele defender, eu vou tirar a dama da cravada e é isso. Vamos ver como que ele segue isso daqui. Já tô pressionando aqui. É capaz dele que ele queira defender. Ataque eu não vejo nenhum, por enquanto, pra ele. A única coisa que me incomoda é esse cavalo cravado, mas aí é só eu tirar minha dama daqui a pouquinho, que fica suave. Bom, ele defendeu o cavalo dele, trazendo o cavalo dele para lá do rei. É uma ideia interessante, só que eu acredito que esse lance aqui seja bom para mim. Porque eu já ataco esse peão, descravo minha dama. E é isso, eu tenho duas ideias no lance, atacar esse peão, descravar meu cavalo. Ele tomou, eu tomo de bispo, sem problema algum, tá defendido, é só eu tomar. Agora eu tô pressionando esse peão, ele defendeu, mas isso daqui já tá uma posição melhor pra mim. Eu simplesmente tô com mais material e ele não vai conseguir nenhum ataque. Eu não vejo mais ele conseguindo algum ataque nessa posição, não. Ele tirou o cavalo, beleza, não tem problema também, eu posso jogar com esse. Esse lance aqui parece bem interessante. Se ele quiser vir pra cá, eu posso tomar, sem medo. Se ele vier pra cá, eu posso tomar aqui de bispo, depois avançar e tentar tomar aquela torre. Pode ser também uma ideia. Tá, aqui ele tirou a dama pra cá, pra casa, eu tirei o cavalo, ele tentar vir com a dama pro ataque. Mas a ideia de tirar o cavalo é muito boa, pelo menos me parece, porque eu tiro o cavalo, ataco essa dama, se ele quiser entrar, meu cavalo vai estar aqui, eu vou poder tomar aqui com cheque e eu começo algum ataque. Porém, se eu entrar, ele pode sacrificar, depois entrar com a dama e tentar alguma coisa que eu não sei se funciona, porque eu posso tirar, atacando a dama, ele tira e bom. Ele tá tentando ataques em cima do meu rei e eu acredito que permitir isso talvez não seja mais sensato, porque o meu rei tá aberto. Eu tenho que evitar esse tipo de ataque, que é o que ele tá planejando, ao invés de eu mesmo tentar atacar, até porque o meu rei que tá aberto não o dele, então se eu tentar puxar um ataque, ele tem mais chance de vencer o ataque do que eu, porque o meu rei tá aberto dele não. Pelo menos é essa lógica que eu uso nessa posição. Então eu tenho que pensar numa forma de evitar esse ataque que ele quer puxar. E como que ele quer puxar? Ele provavelmente quer fazer esse lance aqui, porque aí eu tomaria, ele tomaria de bispo, eventualmente ele viria aqui com a dama, só que um bispo e uma dama, eu não acho que ele ia conseguir vencer com esse ataque. Então eu acredito que basta eu deixar meu cavalo aqui, que ele não vai conseguir me atacar só com um bispo e uma dama, e a única forma dele tirar meu cavalo daqui é com essas trocas, pelo menos por enquanto. Então eu tenho que pensar um pouquinho diferente talvez nessa posição. Eu acredito que tomar essa torre, se ele tomar de dama eu trago minha torre aqui pra coluna e tá tudo certo, eu vou seguir jogando dessa forma. Se tomar de bispo eu também trago minha torre pra coluna e não tem problema nenhum, tô seguindo jogando. Esse bispo aqui tá solto, eu tenho que tomar cuidado pra ele não virar nenhum motivo tático. Eventualmente eu posso defender ele aqui com o meu rei, ou voltar, eu acho que voltar é até melhor. Mas eu tomei aqui com cheque, ele tem que tomar uma decisão. Isso daqui também é bom porque eu tô simplificando a posição, eu tô com mais material e tô trocando peças, eventualmente isso daqui vai me deixar melhor. Tô atacando agora a dama dele, ganhei a coluna, ver como que ele segue. Eu posso depois colocar essa dama aqui também na coluna, que pode ser bem interessante. Eu acho que é isso que eu vou fazer, apesar de que se eu fizer isso, ele tem esse, apoiado pelo bispo, e apesar de eu não perder a coluna, é meio desconfortável levar esse ataque. Então o que que eu posso fazer? Posso pensar em entrar agora aqui com o cavalo, ele não tem nenhum ataque direto. Só que se eu entrar aqui com o cavalo, eu também não tenho nenhum ataque direto, porque aqui tá bem defendido pela dama. Então o que que eu faço? Bom, vamos ver. Acredito que esse pode ser interessante, querendo entrar com a dama e ele não ter esse tipo de ataque. É uma ideia. Se eu jogo assim, ele pode pensar em jogar esse lance. Só que aí eu posso tomar com cheque. Ele toma, sei lá, de dama. Eu entro. E aqui eu já estaria pressionando a torre dele, já seria uma posição interessante para mim. Ele não vejo nenhum ataque direto para ele. Então esse lance aqui me parece interessante. Se ele quiser desafiar a coluna, eu venho com a dama. Se ele quiser tomar, eu tomo. Se ele quiser trocar, depois eu tomo de cavalo. E ainda sigo numa posição melhor. Então eu acho que eu vou fazer esse lance aqui mesmo. Esse lance. Ele ainda pode pensar nessa ideia, só que aí eu vou jogar aqui, atacando essa torre, defendendo essa daqui. Apesar de que, não, essa ideia aqui é bem interessante para ele. Nossa, não prestei atenção direito. Porque depois desse lance, o que que aconteceu? Ele tá ameaçando tomar aqui com cheque. E também tá ameaçando, caso eu tome o cavalo dele, ganhar minha torre.
E eu não ter prestado atenção nisso não foi tão bom, mas eu já pensei numa ideia de defesa. Eu vou jogar aqui atacando a torre dele. Se ele tomar aqui com cheque, o que que eu faço? Eu ataco o cavalo dele. Esse é meu plano. Talvez eu tenha cometido um erro nessa posição, mas eu acredito que isso daqui dá uma segurada na imprecisão, que eu acredito que seja só uma imprecisão que eu cometi. Tá, ele tomou aqui, eu posso tomar essa torre, dando cheque, e aqui eu acho que eu ganhei, né? Ele vai ter que cobrir o bispo com a dama, eu tomo e na sequência eu dou um checkmate. É aqui eu ganhei a posição. Estamos de pretas, e aqui ele começou com o lance E4, ainda assim dá para jogar algo parecido com a Índia do Rei, não é exatamente a Índia do Rei, mas é a mesma estrutura, com D6 e cavalo F6. Aqui é a defesa Pirc, o nome é defesa Pirc, mas a estrutura é exatamente a mesma da Índia do Rei. Então vamos seguir jogando, não é exatamente a Índia do Rei, né? O nome é Pirc, mas é igualzinho. Vamos ver o que ele faz. Aqui eu vou simplesmente seguir com a estrutura básica, não tem muito segredo. O rock é uma possibilidade já, porém se eu fizer o rock eu vou ficar vulnerável a alguns ataques. Mas não tem muito o que eu fazer, eu acredito, nessa posição. Talvez eu tentar um E5 primeiro, pode ser interessante. Se ele quiser trocar, depois trocar as damas, tá tudo bem. Não tem problema, trocou as damas, apesar do meu rei estar no centro, eu já não tenho mais damas no tabuleiro, eu já não vejo mais tanto problema. Mas vamos ver o que eu posso fazer. Se eu fizer o rock, ele pode atacar. Aí eu tiro o cavalo, eventualmente ataco aqui. Não vejo problema, vou fazer o rock mesmo. Se ele quiser atacar, eu tiro o cavalo, eventualmente jogo com C5 e tá tudo certo. Aqui eu acho que eu vou seguir com E5. Se eu seguir com C5, ele pode tomar, eu tomo e também tá tudo certo. Eu não vejo problema nessa posição. Eu posso pensar tanto na ideia de E5 quanto na ideia de C5. Eu acho que eu vou jogar com C5, me parece um pouco mais interessante. Apesar de que C5 ele pode jogar esse. E5 também, ele pode jogar com esse, só que aí eu vou ter essa casa para o meu cavalo para pressionar aqui. Então tá, eu vou jogar com E5, uma estrutura um pouco mais típica da Índia do Rei. Ataco esse centro, se ele quiser tomar eu tomo, se quiser trocar as damas eu troco, tá tudo certo. Tá, desenvolveu o cavalo, acho que eu vou desenvolver o meu também. Se ele avançar eu posso pensar nesse, aí se ele quiser tomar, toma e tomar de dama, eu posso pensar num sacrifício abrindo um ataque descoberto na dama. Então eu vou seguir desenvolvendo meu cavalo. E se ele atacar eu vou jogar com o cavalo aqui no centro mesmo, que me parece bem interessante. Eu não vou querer, se ele atacar aqui, tomar esse bispo, porque esse bispo é de casas claras e ele vai estar com vários peões nas casas claras. Ou seja, esse bispo seria um bispo ruim. Eu não vou querer trocar esse bispo ruim por uma peça boa minha. Tá, ele jogou com esse, atacando meu cavalo. Posso jogar assim, atacando o bispo dele. Se ele recuar, eu jogo com G5 e na sequência ganho um peão aqui, porque no final das trocas eu teria um ataque descoberto nessa dama. Mas vamos ver o que acontece se eu tomar aqui direto. Se eu tomar aqui direto e depois ele tomar de dama, eu posso tentar abrir um ataque descoberto na dama dele sim, só que ele também tomaria minha dama se eu tentar tirar esse cavalo. Tenho que pensar no meu plano para essa posição. Acho que atacar esse bispo é assim interessante. Se ele tomar, eu tomo de dama, tá tudo certo. Tomou, tomei de dama. Se ele recuar o bispo, eu posso jogar com G5, ele tira e aí eu vou ganhar um peão. E ele sacrificar aqui, eu não acho que seja tão bom. Porque eu vou ganhar meu peão. Acho que eu vou tomar aqui de peão para atacar esse cavalo dele. Forçando ele a tomar e no final das trocas eu vou ter um ataque descoberto em cima dessa dama. Agora vamos ver qual que seria o melhor ataque descoberto. Se esse bispo não tivesse aqui, eu teria um ataque descoberto aqui. Mas como ele tá, acho que eu vou só tomar esse peão aqui mesmo, abrindo um ataque descoberto nessa dama. E é isso. Ganhamos um peão, mas a posição do meu rei tá meio aberta, então não acho que esteja com uma posição melhor para mim não. É só um peão de vantagem. Mas a partida tá equilibrada e é capaz até que seja um pouquinho mais interessante jogar de brancas, porque meu rei tá aberto, mas em contrapartida eu tenho um peão, eu posso tentar me apegar a isso. Bom, vamos ver o que ele faz, eu tô atacando essa dama aqui, tirou pra cá, só que essa casa aqui eu já posso desenvolver um bispo e continuar atacando essa dama, o que me parece interessante, só que aí se eu desenvolver o bispo e manter o ataque nessa dama, ele pode tirar pra cá e atacar esse peão. Aí eu vou ter que tirar esse cavalo, ele toma o peão, só que aí eu poderia atacar a dama, ele tomaria, eu tomaria aqui, atacando esse peão, eventualmente poderia ameaçar um ataque descoberto nesse cavalo aqui. Então é uma posição interessante, eu vou desenvolver atacando essa dama assim. Ele provavelmente vai jogar com esse lance, eu vou ter que tirar o cavalo aqui do ataque desse peão. E quando ele tomar aqui, eu jogo com torre B8 e tomo lá no fundo. A hora que ele tomar aqui, torre B8 e tomo lá no fundo. Por mais que vai cair esse peão aqui também, essa diagonal aqui vai ficar muito boa, esse peão aqui vai ficar sendo atacado, esse cavalo também está numa posição muito boa, e vamos ver como que ele segue. Se ele não tomar, eu posso também pressionar ele para tomar. Se ele tentar, ele pode também pensar em ideias de F4, querendo abrir, né, meu rei, mais ainda. E não é uma posição tão simples de jogar se ele quiser jogar com F4, porque se eu tomar, ele toma de bispo,
por exemplo, F4, peão por, bispo por, ele já vai ter essa coluna aqui para me pressionar. E eu não queria que ele tivesse essa coluna. Mas como que eu poderia jogar contra o lance F4? Contra o lance F4 eu estava pensando em fazer esse lance, atacando a dama. Ele tomaria, eu jogaria assim. E bom, não foi nada disso que aconteceu. Mas enfim, apesar dele não ter feito isso, esse lance provavelmente está na manga dele. Como que eu vou seguir? Eu vou seguir com esse, se ele tomar eu jogo esse. E começa a pressionar a posição do meu oponente. Eu acho que isso daqui pode ser bem interessante se ele tirar a dama pra cá. O que que eu posso fazer? Não sei exatamente. Eu tô meio que sem um plano muito claro. Porque eu tenho clareza que o meu oponente quer fazer esse lance aqui, que é o lance F4. Abrir meu rei e começar com os ataques dele. Mas eu não tenho clareza o que que eu devo fazer. Talvez só devolver esse peão e tentar alguma outra coisa. Mas jogar na passividade também não é a melhor dos casos. Pelo menos eu acredito que não. Então eu acho que eu tenho que tentar alguma coisa. Talvez se eu jogar com esse, eu já evito esse lance. Porque se ele jogar, eu tomo e ganho um peão. Só que não vai evitar por muito tempo, porque ele pode vir com a torre e aí já era. Só que depois de dama F6 e torre tentando jogar com F4, eu posso pensar nesse, bloqueando. E me parece interessante até, porque eu bloqueio, né? O avanço desse peão, só que apesar disso ele ainda teria esse. E aí eu ficaria numa posição bem complicada, não tem muito como continuar apoiando esse cavalo. E tem outro detalhe na verdade, se eu jogar com esse lance aqui, segurando, ele não pode jogar assim se não cair esse peão. Então ele teria que jogar com essa torre. E aí eu coloco meu cavalo aqui e não tem como ele expulsar meu cavalo. Isso daqui pode ser uma ideia interessante, só que seria uma ideia que me manteria muito na defesa, apesar das contas. Ele também tomaria esse peão, né? Eventualmente eu jogo aqui evitando F4. Ele pode tentar vir aqui para apoiar, eu coloco o cavalo e ele toma esse peão. É uma ideia para ele isso daqui. Só que aí eu poderia pensar nesse e independente de qual peão ele tomar, sacrificar aqui e entrar com a dama. Já seria um ataque talvez interessante para mim. Bom, acho que eu vou seguir com esse plano aqui me parece bem interessante. E vamos ver no que dá. Não quero permitir que ele abra meu rei tão facilmente. Se ele jogar com esse eu tomo. E se ele quiser cravar depois, aí eu posso avançar o peão, simplesmente. E beleza, ele vai ter aberto meu rei, mas aí eu vou estar com o peão passado aqui. E com bastante peça próximo do meu rei, eu acredito que talvez ele não consiga um ataque tão imediato. Tá, esse lance aqui eu não tinha cogitado, mas é até que um lance interessante, né? Porque ataca minha dama, ataca esse peão, só que eu posso só tomar esse cavalo. Eu não vejo muita opção melhor do que isso, inclusive. Tomei o cavalo. Ele pode tomar ou de peão ou de torre. Acredito que não faz tanta diferença. Talvez de peão seja melhor, porque de peão ele já abriria a defesa da dama aqui e poderia pensar em F4, mas não foi o que ele fez. E bom, vamos ver o que eu posso fazer. Eu acredito que esse lance aqui seja, sim, bem interessante. Eu posso também tentar provocar essa dama jogando assim, porque aí se ele tomar eu jogo esse. E aí ele fica numa posição complicada, porque se ele seguir tomando, eu posso tirar o cavalo com cheque, ele tome e tentar invadir aqui. É uma ideia. Talvez provocar essa dama seja uma boa ideia. Bom, eu tô praticamente jogando isso daqui por impulso, mas eu não tô pensando tanto quanto eu deveria. Bom, eu tenho essa ideia, né, de provocar a dama a tomar esse peão e eventualmente jogar com torre B8, para conseguir mais ataque aqui, eventualmente tirar o cavalo e invadir. E por que que eu não posso fazer isso agora? Se eu tirar o cavalo, por exemplo, para cá e tentar invadir, essa dama está defendendo. Então a minha ideia era desviar essa dama para outro canto e depois começar o ataque nesse ponto. Só que talvez não seja o melhor nessa posição. Vamos ver o que pode ser melhor. Talvez esse ataque pode ser interessante. É que esse ataque eu deixo esse peão aqui um problema. Esse lance aqui também pode ser bem interessante, né? Eu dou uma cravada nesse peão, esse peão não consegue mais avançar. Porém, com esse lance ele eventualmente pode atacar meu cavalo e eu não vou ganhar tanta coisa com isso. Só que se ele atacar meu cavalo, vem o cavalo pra cá. E tá, dá pra jogar. Só que eu também atacar essa dama. Se ele tomar aqui, eu começo a atacar essa dama e... Bom, vai ter uns ataques aqui no fundo. Ver como que ele vai seguir agora. Tô provocando, eu quero que ele tome esse peão. Se ele não tomar esse peão, dá pra seguir de outras formas. Eu acredito que o melhor pra ele seja ele tirar a dama pra C3. Porque ele tira a dama para C3, ele mantém uma defesa aqui, coloca a dama na mesma diagonal da minha e evita vários planos que eu possa ter. Também coloca a dama a uma diagonal de distância do cavalo, o que evita ataques na dama. O único porém desse lance seria que a dama também estaria na mesma diagonal do bispo. Porém, eu teria que tirar essa dama primeiro para conseguir abrir um ataque descoberto nela. Então, de brancas eu faria o lance dama C3. Mas eu acredito que o meu oponente vai tomar o peão. E bom, não foi nada disso que aconteceu. Caiu a internet dele.
Bora pra mais uma da Índia do Rei. E vamos fazer cavalo F6. Ele começou com o peão dama. Agora é ver como que ele joga. A ideia é seguir com G6, bispo G7. E contra o Londo é muito facinho de jogar, porque eu vou jogar com D6, limitando esse bispo eventualmente. E vai ficar interessante. Ele tem que jogar com o bispo E2. Bispo D3 não é tão interessante pra ele, porque ele fica batendo no meu peão. E vai ter um tema tático. Pode ter um tema tático em cima desse bispo e desse cavalo. E bom, vou seguir desenvolvendo normalmente. A ideia é eventualmente jogar assim. Ele tá dando uma evitada nesse tema, tá segurando bem essa casa, mas tanto esse bispo quanto essa dama tá mirando para um peão. Não é uma boa casa para essas peças. Eu vou seguir, acho que com dama para jogar com E5. E beleza, depois do lance E5 eu não vou ter o duplo, mas mesmo assim eu tenho que desafiar esse centro e ganhar algum espaço. Vou seguir com o meu E5. Ele quer tentar algum ataque aqui nessa ala, né? Eu não posso permitir isso. E5 eu já ganho espaço e vamos ver como ele continua. Se ele tomar é bom pra mim, porque aí eu tomo, ele vai ter que tirar isso daqui. Eu particularmente gosto, eu prefiro, porque ganha espaço pro meu cavalo. Tirou o bispo pra cá, beleza, sem problema nenhum. Posso jogar assim, aí se ele tomar eu tomo. Se ele quiser vir aqui, acho que eu posso tomar de cavalo mesmo. Aí se ele quiser sacrificar, eu termino tomando e tá tudo certo. Não vejo problema nenhum. Então eu vou seguir atacando esse bispo mesmo. Se ele tomar, eu tomo. E se ele avançar, eu também posso pensar no lance G5, também é uma ideia. Mas eu acho que tomar é bom mesmo. Bom, aqui eu tô atacando o bispo dele, não tem pra onde escapar. Ele vai ter que tomar meu cavalo. E depois que ele tomar meu cavalo, vamos ver o que acontece. É capaz que ele queira sacrificar tudo com o bispo por. Apesar de que não funciona, porque minha dama segura bem essa casa. O lance da M8 acabou sendo útil, além de atacar o centro para conseguir segurar essa casa. Eu não tinha esse duplo, senão ele tomava. Na verdade, eu tinha esse duplo. Pera aí, eu vacilei, que eu deveria ter feito esse, que aí se ele toma, eu tomo. Se ele toma, eu tomo de dama. Não vi direito, eu tinha que ter feito esse duplo. Bom, agora eu perdi a chance, se ele vai tomar, eu vou tomar. Eu vou continuar ameaçando o duplo, mas aí basta ele tirar o bispo ou o cavalo e vai estar tudo certo. Bom, aqui é esperar ele tomar, eu tinha que ter feito esse duplo. Infelizmente eu perdi ele, que a gente ia ficar ganho na partida. E bom, ele tá querendo atacar, né? Eu acho que eu vou tomar. Se ele tomar aqui, eu vou avançar e dar o duplo. Vamos ver o que que ele faz. Aqui eu vou dar esse duplo. Aproveitar. Se ele quiser tomar, eu posso tomar de torre e tá tudo certo. Se ele quiser tomar aqui, bom, eu já não sei exatamente. Mas vamos vendo. Aqui ele jogou esse eu posso cobrir aqui. Agora eu ataco esse bispo, mantenho um ataque nesse cavalo. Vamos ver como que acontece. Talvez ele jogue esse lance, só que aí eu posso tomar esse bispo. Não jogou. Tomou aqui o peão com o peão dele, eu vou tomar de torre. Agora esse bispo tá atacado, esse cavalo também. Se ele quiser tomar aqui, eu vou tomar esse bispo. Se quiser tomar minha torre, eu tomo o cavalo dele, simplesmente. E aqui a gente já tá ganho. Bom, a gente também cometeu alguns erros nessa partida. Depois do lance E5, ele tirou o bispo, eu tinha que ter feito o duplo. Eu perdi o duplo, mas ele acabou ainda me dando chance de fazer. E agora a gente já tá numa posição ganha. Ele vai tomar minha torre, eu vou tomar o cavalo dele. Tudo certo, sem problema nenhum na minha posição. Que eu tô com bastante material a mais, apesar de bastante peão a menos. Aqui ele tem 7 peões e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 peões. Porém, eu tenho peça a mais. É uma dama por uma dama, uma torre por uma torre, um cavalo por um cavalo. E eu tenho 3 peças por uma torre dele. Isso daqui é interessante pra mim. E agora é ver como que ele segue. Ele jogou assim, acho que eu vou jogar aqui, já criando uma ameaça direta. Ele pode tomar aqui de cavalo, é verdade. Eu deixei passar esse lance. Mas beleza, tomou aqui de cavalo, eu vou trazer esse cavalo aqui. Se ele quiser tomar, eu tomo. Se ele não quiser tomar, eu vou jogar com o meu bispo aqui. E a posição ainda é interessante pra mim. Se ele pensar em fazer esse cai esse peão, aqui ele tomou, eu vou tomar de dama. Já mantendo um ataque aqui. Se ele quiser fazer o grande rock, vai cair esse peão. Tá, esse lance aqui, beleza, não faz nada. Posso só tirar meu rei. E agora eu começo a ameaçar. Bom, esse também ainda não faz nada. Eu posso só tirar meu rei. Se ele vier pra cá, eu ainda tenho esse. Apesar de que se ele vier pra cá, eu acho que é melhor cobrir de dama mesmo. Prefiro cobrir de dama pra não perder esse peão. Ele provavelmente vai dar mais um cheque, aí eu tiro pra cá, não tem problema não. Esse cheque eu já não vejo tanta vantagem pra ele, eu posso cobrir aqui e acredito que agora ele não tenha mais cheques. Se ele quiser trocar, tudo bem, é bom pra mim. E eu vou ter que lidar com essa vantagem de peões que ele tem, talvez seja um pouco complicado, mas vamos ver como que vai decorrer ao longo da partida. Ele provavelmente não vai querer trocar as damas. Ele tem que tirar. E uma casa que ele pode tirar é pra cá, pra, sei lá, tentar continuar nessa coluna. Ou ele tira pra cá mesmo, pressiona esse peão. Só que se ele tirar pra cá, pressionando esse peão, eu desenvolvo meu bispo, defendo o peão e tá tudo certo. Agora é ver. Ele preferiu trocar mesmo, que é mais tranquilo de jogar então. E por mais que eu tenha falado que a partir desse momento seria mais tranquilo de jogar, na verdade foi o oposto. A estrutura de peões dele estava muito sólida e eu acabei cometendo um erro que me deixou perdido na posição. Vou atacar aqui com a minha torre, tenho que ativar ela. Ele provavelmente vai jogar com esse lance aqui. E aí putz, eu perdi meu bispo. Tá, então a gente tá perdido na posição. A não ser, vamos ver.
Perdi esse bispo. Se eu tentar atacar essa torre, ele pode tomar. Aí se eu tomar, ele vai tomar. E bom, segue a partida. O que eu tenho, né? Tenho que usar o que eu tenho, mas agora a gente tá perdido na posição. Esse peão também eventualmente vai cair. Tá muito ruim a minha posição já. Mas eu vou seguir jogando, ainda tenho alguma esperança do cara acabar errando. Tô atacando essa torre. Ele provavelmente vai fazer esse lance aqui, né? Aí acabou. Porque esse bispo vai ficar cravado, vai estar sendo atacado, não vai ter o que eu fazer. Ele fez esse lance, eu vou abandonar. Bom, ele tomou. Isso daqui me dá uma esperança a mais, que eu posso tomar essa torre. Na sequência pensar em tomar aqui. Se ele tomar aqui, eu tomo. Quer dizer, eu não posso tomar aqui, senão ele crava, né? Aí fica complicado. Então se ele tomar aqui, eu vou ter que tirar meu bispo mesmo, defendendo esse peão. Ele tomou aqui, que é um pouquinho mais simples, posso tomar esse peão. Então caiu nesse final, que eu acredito que tenha chance para os dois lados, já que meu oponente não conseguiu aproveitar a linha vencedora para ele. Então eu segui jogando, uma partida muito equilibrada, mas eu acabei ganhando na sujeira, derrubando o tempo do meu oponente. Aqui eu vou dar um check, depois tomei e ganhei a partida. Completamos o desafio com 5 vitórias em 5 partidas jogando apenas em Dia do Rei. E como prometido lá no início do vídeo, fica aqui o presente que eu separei para vocês, que é um tutorial completo de como jogar essa defesa. Então clica aí no vídeo que está aparecendo na tela para aprender a jogar ela do zero.